Olá, o objetivo é construir a imagem de forma vetorial para conseguir então fazer esse corte na cortadora laser. No GeoGebra a gente vai fazer então essa construção dessas linhas simples e a gente vai estar utilizando aqui o GeoGebra clássico. Dentro do GeoGebra clássico a gente observa alguns tópicos aqui, alguns comandos, o menu dele. Então bem na esquerda aqui a gente tem o cursor, essa é a principal ferramenta que sempre tem que estar selecionada para a gente conseguir movimentar ou fazer as ações. Quando eu ativar, por exemplo, aqui o ponto, se eu clicar, vai sempre estar repetindo ponto. Tem esses segmentos que depois, em outro momento, pode ser explorado. A construção poderia ser via polígonos. Tem a possibilidade aqui no último item do menu aqui fazer a movimentação da janela de visualização, mas no momento que a gente vai estar utilizando, a gente vai utilizar apenas para fazer esse esboço desse desenho. Não vou trabalhar com a parte dinâmica, então eu vou já retirar esses elementos que eu não estaria utilizando, por exemplo, os eixos. Então venho aqui na direita, marquei e retirei o eixo. Agora eu vou começar a construção a partir de segmentos somente. Preciso fazer essa construção. Eu tenho uma malha quadriculada, então basta eu fazer esse formato de figura. Então no terceiro item aqui, então eu vou e seleciono, ativo segmento. A partir daí, basta eu reproduzir igualmente. Então, começando ali com o vermelho, são 8 quadradinhos. E esses 8 quadradinhos aqui eu consigo fazer então a construção deles, 3, 6, 8. Traço segmento. Veja que as coordenadas aqui são em pontos inteiros, então isso facilita a nossa construção, né? Então as linhas já ficam formadas com ângulo reto e tudo, sem eu precisar me preocupar com a inclinação de linha ou com algo do tipo. Então fiz, veja que eu queria só mover a tela aqui, apenas cliquei, então já começa a construção. Então volto aqui e quero mover, então vou ativar ali o cursor, só para tirar a figura que está me atrapalhando. Vou diminuir um pouco o zoom, posso usar aqui os comandos, ou quem está utilizando o mouse pode utilizar mouse também para isso. Bom, a próxima construção aqui que eu vou fazer será esse triângulo azul. Então, ativei novamente o segmento. E são 2, 4, 5. Então, 5 quadradinhos. Comprimento e altura, então, 2. Marquei e fechei. Na sequência, preciso seguir aqui a construção para fazer todas as divisões aqui que aparecem. Então ele já criou essa parte aqui de destaque. Então cliquei e fechei então a construção. Bom, para salvar e para poder trabalhar agora com essa imagem lá então em vetor, a gente precisa tirar todos esses elementos que estão a mais aqui. Então eu posso clicar em cima de cada segmento, só tenho que ir lá acionar o seletor lá, o mover, para conseguir então clicar nessas partes dessa construção para conseguir ocultar esses pontos. Podemos selecionar todo mundo, Ctrl A selecionaria todo mundo, ou um a um, e clico com o direito. Aqui veja que eu não quero os rótulos. Os rótulos significam o nome dos segmentos aqui. Se eu desmarcar ponto, ou no caso aqui, veja que está tudo selecionado, eu não vou conseguir apenas ocultar os pontos, eu vou ocultar toda a construção, né? Isso não nos interessa. Então, só refazendo, então vou ter que desmarcar e posso ir ponto a ponto ou aqui na lateral esquerda e veja que as cores azuis aqui representam os pontos, eu posso ir simplesmente clicando eles e desmarcando eles, ou eu posso vir aqui no gráfico, clicar com direito e desmarco a opção exibir objeto. Fazendo isso, eu vou limpar toda a figura, né? Vai sobrar somente as linhas. Vou deletar aqui a imagem que eu tinha colado como auxiliar. Não quero nenhum elemento a mais aqui.
E aí eu vou de novo aqui, né? Então, dependendo da maneira como vocês foram clicando, eu tenho que acionar aqui o menu na direita para conseguir tirar então essa malha quadriculada do fundo. Então acionei, ativo aqui, no clicar ele vai apertar, vai aparecer a opção aqui sem a malha, né? Então desmarquei e tenho tudo isso. Algumas construções, se foram feitas por polígonos, por um polígono qualquer, elas vieram preenchidas assim. Então o que é necessário fazer? Além então de ter tirado os pontos, ter tirado os nomes, os rótulos, tudo, é necessário tirar esse preenchimento, né? Então, digamos que a construção de vocês já estivesse nesse patamar aqui de não aparecer nenhum elemento mais, nenhum rótulo. Precisava então apenas tirar o preenchimento. Então, clicaria aqui, eu destacaria aqui no menu da direita. Observe que a gente está no GeoGebra clássico, então dependendo se você entrou em outra opção do GeoGebra, pode não ter esses mesmos menus, né? Vindo aqui então, cliquei, não apareceu nada, mas eu preciso então clicar na figura, ativei a figura e ao clicar ali do lado dessas três barrinhas eu tenho duas figurinhas geométricas ali, um círculo e um triângulo que me aparecem essas opções de configuração. Então eu posso vir aqui e configurá-la a partir do preenchimento. Ou eu posso também, como alternativa, no momento que eu cliquei com o direito, abre essa janela de possibilidades, eu venho em configurações, ele vai me abrir a possibilidade aqui de fazer a configuração de todos os itens, né, relativo a essa figura. Então, veja que a transparência é o que dá o preenchimento, né? Posso trocar de cor, que não vai alterar em nada o nosso objetivo, mas simplesmente eu preciso que a transparência seja total aqui para que fique somente a borda. Então, feito isso, digamos, chegou na construção, nesse desenho, eu ainda teria que traçar uma diagonal aqui, que era o triângulo externo. Ao clicar aqui, ele vai chamar aos pontos, né? Ele vai aproximar, vai arredondar, vai chamar os pontos. Então, eu não vou ter essa necessidade de me preocupar com o ângulo aqui, com questões, porque o GeoGebra ele vai trabalhar com esses valores inteiros, né? Então aqui, exatamente sobre os pontos que eu já tinha, né? Então ele carrega essa figura para lá. A gente pode ver então que essa pequena diferença aqui na diagonal, né? Que é formada nesse triângulo a partir das bordas externas, relativo a essa construção que a gente fez, esse espaço que se formou aqui é o que vai dar origem àquele quadradinho do paradoxo. Feita a construção, vamos baixá-la. Então venho nas três barras aqui na horizontal, bem na direita, e vou baixar essa figura. No baixar, eu escolho então o formato SVG, que é o formato relativo à imagem vetorial. Salvo com o nome que relativo à aula ou paradoxo, tanto faz. E fiz a primeira parte. E é isso, essa construção aqui no GeoGebra.